O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Podem sentar, irmãos e irmãs. Irmã Dilma, nossos catequistas e catequizandos, amado povo de Deus, chegando no último domingo do tempo da Quaresma, o padre queria te explicar uma coisa que acontece com a gente, sabe? Eu não sei se vocês sofrem daquelas questões de resolver tudo em última hora. Nós ouvimos, no tempo da Quaresma, temas muito importantes para a nossa vida toda. Nós passamos esses 40 dias de maneira mais austera, de maneira mais direta, tratando do tema da conversão. E em torno do tema da conversão, nós falamos de penitência, nós falamos de sacrifício, nós falamos de jejum, nós falamos de abstinência de carne, nós falamos de confissão, falamos de todos esses temas. E pode ser que você, como um bom católico, possa até se sentir tensionado ao ouvir tanto falar sobre isso. E possa se sentir, inclusive, pressionado a ter que se converter em 40 dias. Aquilo que você não conseguiu fazer a vida inteira, talvez você se sinta pressionado em fazer em 40 dias. Tá certo? Não. Tá errado. A igreja fala de penitência nesse tempo porque tem que falar. Ela é mestra nesse sentido, ela ensina, ela orienta. A questão é que nós nos sentimos pressionados, é porque nós achamos que conversão só deve acontecer no tempo da Quaresma. Nós esquecemos que nós estamos em processo de conversão até o fim da vida. E por isso, nós não deveríamos deixar para a Quaresma a confissão.
Não deveríamos esperar a quaresma para fazer jejum. Não deveríamos esperar a quaresma para falar sobre abstinências. Não deveríamos esperar a quaresma para só na quaresma nós lermos a palavra de Deus, nós rezarmos o terço. Não deveríamos adorar mais a Jesus. Não deveríamos esperar a quaresma para acordar de madrugada para rezar o terço. Não deveríamos. Isso que a igreja te propõe no tempo da quaresma é para que você perceba que esse é um processo que deveria fazer parte habitualmente dos nossos dias, todos os dias do ano. Porque eu não vou conseguir alcançar em 40 dias aquilo que eu tenho 365 para alcançar. É por isso que muita gente faz tudo na quaresma. Jesus ressuscitou, acabou. Não precisa mais. Vamos enfiar a cara de novo nos vícios. Vamos voltar à vida velha, porque a quaresma acabou, como se nós já tivéssemos prontos. E aí a gente precisa prestar bastante atenção naquilo que São Paulo está falando na segunda leitura de hoje. Ele está dizendo o seguinte, que ele está em busca, porque ele ainda não alcançou. Paulo ainda não está perfeito, ele vai dizer isso para o povo, para quem ele escreveu essa carta da segunda leitura. Eu estou correndo atrás porque eu ainda não estou pronto, eu ainda não estou perfeito, eu ainda estou cheio de fragilidades, de misérias, de pecado, eu ainda não consegui abandonar toda a vida velha. Eu estou tentando abandonar a vida velha e por isso eu peço que vocês sejam fiéis a Jesus como eu estou tentando ser. E aí, meus irmãos, a quaresma não vai trazer novidade nenhuma. A quaresma traria o momento mais propício ainda para você viver aquilo que você estaria vivendo o ano inteiro. Porque o céu não é prometido para nós só na quaresma. O céu é prometido todos os dias da nossa vida. É por isso que hoje o padre vai te fazer uma pergunta muito importante, vai te dar apenas 3 segundos para você pensar na resposta, porque ele não quer ouvir a resposta de vocês não, tá? A pergunta é, na sua opinião, diante do que o padre já falou e diante das leituras que ouvimos, na sua opinião, qual é hoje a maior prisão que um ser humano pode viver na sua vida? Pensa. Quem já estava na missa não vale nem soprar. 3, 2, 1. Acabou o seu tempo. Espero que você tenha chegado à resposta na sua cabeça, tá? Vamos ver se você está em comunhão com a palavra de hoje. A maior prisão do ser humano não é nova, sempre foi, mas a maneira com a qual ele trata o seu passado. O passado, o que aconteceu conosco no passado, na nossa história passada, pode se tornar a maior prisão da nossa vida, se nós olhamos para todos os fatos que fizemos a experiência no passado, sobretudo aqueles que provocaram algo negativo em nós, também conhecido como trauma, se nós damos a esses fatos um poder e uma atenção muito maior do que deveríamos. Quando nós damos poder demais para o nosso passado é capaz, inclusive, de condicionar e de limitar o meu presente. Eu não consigo dar passos hoje, porque eu ainda estou preso em coisas do meu passado, por falta de perdão, por falta de reconciliação, às vezes até por falta de terapia, por falta de coragem de procurar o profissional da área, por falta de rezar sobre o meu passado, por falta de rezar as ofensas que eu vivi no passado, por falta de rezar as decepções que eu vivi no passado, por falta de coragem de pedir ao Espírito Santo que ilumine aquelas traições, aquelas rejeições e seja o que for do meu passado. Aí a gente guarda como se pudéssemos guardar e hoje não conseguimos ser felizes.
não conseguimos praticar uma fé alegre, não conseguimos ser felizes no casamento, não conseguimos ser felizes com os filhos. Nós podemos ter tudo e fazer tudo, mas não somos felizes, porque muito de nós hoje está preso lá atrás. Aqui o padre abre um parêntese, não é o tema da nossa homilia, mas patologicamente isso provoca depressão. Prisão do passado igual depressão. Muito disso, não é tudo, mas muito disso se deve à falta de coragem humana de mexer no passado para se reconciliar com ele. Aí, nós chegamos à liturgia desse 5º domingo da Quaresma e ouvimos o Senhor falando pelo profeta Isaías na primeira leitura assim: para o povo judeu que está exilado em Babilônia, o Senhor diz para eles: assim como no passado, há séculos atrás, eu tirei vocês do Egito, eu abri o mar, abri as águas, deixei que vocês seguissem um caminho novo e abafei aqueles que faziam mal a vocês, eu afoguei o mal que escravizava vocês. Eu hoje também, para vocês que estão em Babilônia, abrirei um novo caminho. E abriu quando o exílio acaba e por meio do rei Ciro, o povo exilado consegue ir para Jerusalém e reconstruir a cidade. A mesma coisa o Senhor fez com a mulher adúltera no evangelho de hoje. O que o Senhor faz para aquela mulher que estava condenada à morte é exatamente abafar o mal da morte que ela sofria e abrir na frente dela um novo caminho. Só que tem uma condição. A mesma condição para o povo que saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho. A mesma condição para o povo que estava exilado em Babilônia e foi liberto. A mesma condição é dada a essa mulher, a mesma condição é dada para mim e para você hoje. Tá certo? Você errou, você fez coisa errada, você viveu coisas que você não deveria ter vivido na sua vida, mas eu sou o vosso Deus, o meu amor por você é muito maior do que o que você possa ter feito ou pensado fazer. A minha misericórdia supera qualquer ponto, trauma ou história negativa que você tenha. Por isso, eu te abro um novo caminho. Levanta, olha em frente, porque tem um caminho novo sendo aberto para você todos os dias. Agora vem a condição: não volta para trás, não peques mais. Viva a decisão de seguir o caminho e de uma vida nova. Uma vida nova sem problemas, uma vida nova sem vacilações, uma vida nova sem incomodações, não. Uma vida nova com isso tudo, mas com a decisão de seguir em frente. Meus irmãos, se você está caminhando na sua vida, você vai ter diversos momentos em que você vai ter que parar. Ou porque você precisa, ou porque as situações vão fazer você parar. Vai parar porque às vezes você não vai saber o que fazer. Vai parar porque você precisa pensar numa resposta. Vai parar porque você precisa tomar uma decisão. Vai parar porque é uma situação que você não estava prevendo e aconteceu. Você vai ter que parar em algum momento. E você pode parar. Deus não está proibindo você de parar. Aliás, Deus não te proíbe de nada. Agora, pela liturgia desse 5º domingo, o que não pode acontecer é que depois que esse momento passe, você queira dar passos para trás. Você queira regredir. Isso não pode. Para seguir em frente, não pode andar para trás. Para seguir em frente, você tem que levantar a cabeça e seguir em frente. Porque um dia, o fim disso tudo vai chegar. E aqui eu quero perguntar para vocês se alguém aqui já assistiu o filme Oficina do Diabo. Se alguém assistiu, levanta a mão. Pouquíssimos. Assistam, pelo amor de Deus. Espero que isso que o padre vai falar agora te incentive a assistir, tá bom? Eu vou contar o final de propósito, para você assistir. Vou contar, porque depois disso tem mais coisa, entendeu?
Mas vamos lá. Um dos personagens tem um ato heróico no filme. E aí ele sofre, ele toma tiro e fica entre a vida e a morte, vai para o hospital e fica lá em coma. E nisso a mãe fica desesperada, claro, dele, né? Uma senhora muito católica, uma senhora do apostolado da oração, né? Irmã Amélia, não vi a senhora aí, desculpa, não te saudei, me perdoa, não atire a pedra, por favor. Mas esse rapaz vai para o hospital, fica entre a vida e a morte, e essa mãe louca rezando por ele, com o seu terço no hospital, não pode entrar para ver o filho, a maquininha, hora apita, hora não apita, aquele desespero. Enquanto a mãe está intercedendo, a alma desse rapaz, ela aparece numa cena paralela, dentro de um vagão de trem, conversando com Satanás. Porque o diabo quer a alma dele de qualquer jeito. O diabo quer perder a alma dele de qualquer jeito. Pois é. E ele está fazendo de tudo, está tentando iludir o rapaz, está querendo dizer para ele que não vale a pena ser de Deus, que aquela história de Deus é mentira, que Deus sempre enganou ele, que não sei o que. Estou contando tudo mesmo do filme, né? Mas depois vocês confiram. A tarefa de casa é assistir o filme para dizer se o padre está certo ou errado. Aí vocês vão ver. Então, nisso, tá aquela confusão toda, o rapaz reza, não reza, reza, não reza, Deus, diabo, e tira a cruz e coloca a cruz, e a mãe adormece, rezando pelo filho. E no sono da mãe, a mãe também é tentada pelo diabo, para parar de rezar pelo filho, que não adiantava. Aí, chega um certo momento que essa mãe cai em si, acorda, já acorda chamando o médico, já acorda chamando a noiva do rapaz e diz: vai lá e chama o padre fulano de tal, porque meu filho precisa receber a unção dos enfermos. E aí o padre chega para dar unção dos enfermos, e tá aquelas cenas paralelas, aquela tensão, você já está roendo a unha para saber o que vai acontecer, e aí acontece a melhor coisa que deveria acontecer. Enquanto o padre está dando unção dos enfermos, o diabo perde a força, e a alma do rapaz é salva, e ele falece, naquele momento da unção dos enfermos. E aí, no filme, na cena do vagão, o rapaz abre a porta e sai em direção à luz. E aí vem, meus irmãos, onde eu queria chegar. Lembram que ele está no vagão de trem, né? Nesse momento, os vagões se desencaixam. O vagão que está o diabo, com todos os anjos demoníacos, feios, horrorosos, que querem perder as almas das pessoas. Quando chega uma bifurcação, esse vagão vai para o lado escuro e cheio de nuvens. E o vagão da alma salva vai para o lado ensolarado. Conclusão. Essa bifurcação vai chegar para todos nós. Para quem é criança, para quem é adulto. Um dia, o trem vai chegar na bifurcação. E a gente não pode esperar chegar na bifurcação para escolher por Deus hoje. Só que para escolher por Deus hoje, a gente precisa se reconciliar com o nosso passado. Porque um passado reconciliado é um presente livre. E um presente livre é a gente sonhar verdadeiramente com a eternidade que está no futuro. Sem isso, meu irmão, minha irmã, você não vai conseguir ser feliz. Você pode ter o que for que você não vai conseguir ser feliz. O sol brilha no horizonte. Pode ser que um dia esteja entre nuvens, mas o sol brilha no horizonte. O nosso sol de justiça nos aguarda no horizonte. E é para lá que o trem está levando a gente. E é para lá que nós precisamos ir. Que a nossa Semana Santa seja essa busca. Já começando na semana que vem, a nossa Semana Santa. Mas a sua decisão por Deus precisa ser hoje. Precisa ser agora. Não pode ser daqui a pouco. Tem que ser agora. Que Maria, nossa mãe, e São José possa interceder por nós, para que a decisão correta seja tomada agora na nossa vida.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,